querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Arlênio Fonseca. Eu acho que todo mundo teve uma turma. Eu tenho certeza absoluta, Paulinho, que você também teve a sua. E eu tive a minha turma. A minha turma, na verdade, me acompanhou durante o primeiro colegial, o segundo colegial e o terceiro. O episódio que eu vou narrar para você aconteceu exatamente quando eu tinha 18 anos. Era a conclusão do nosso terceiro colegial. E já caminhávamos para o finalzinho do ano. Então a turma toda reunida, foi com essa idade que nós começamos a querer tomar cerveja. Então a turma, de vez em quando, parava no bar do Rode, era um amigo querido, cujo nome era Rodinei. Parávamos lá no bar do Rode e a gente pedia uma cerveja que às vezes a gente acabava dividindo em várias pessoas. Tomávamos em copo americano e rapidamente a gente consumia lá uma cerveja. Foi exatamente depois de termos tomado uma cerveja e uma bebida chamada Fogo Paulista que a minha turma teve aquela ideia. Estávamos eu, Arlênio, as nossas inseparáveis Margarete e a Thalita estavam sempre juntos conosco, mais o Mauro, o Paulo, o Marcelo e o Danilo. Então nós éramos essa turminha inseparável de 7 pessoas, 7 amigos. E aí o pessoal teve a ideia, já que era semana de Halloween das bruxas, vamos ao cemitério? Nunca foi uma ideia que me agradasse. Eu, sinceramente, dos amigos todos ali, com certeza eu era mais medroso nesse sentido. Eu fingi que não escutei, mas a ideia havia partido dela, a Thalita. Vamos ao cemitério? E Thalita era justamente a menina mais bonita do colégio. Ela era minha paixão. Ela era aquela que mais me interessava. E a ideia havia partido dela, a Thalita. Então eu não podia deixá-la sem resposta. E a exemplo dos demais, o Mauro, o Paulo, o Marcelo, o Danilo, a Margarete, eu também respondi: uai, vamos? Uai, vamos? Paulinho, mas a essas alturas já deviam ser mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite. O cemitério estava todo escuro e, além de tudo, o muro desse cemitério da minha cidade, eu não sei porque o prefeito teve essa ideia, ele pintou de preto. Eu acho um absurdo, já que é um cemitério, o muro deveria ser pintado de branco para transmitir um pouco mais de paz. O bobo do prefeito, para não usar uma palavra mais pesada, o imbecil do prefeito teve a ideia de pintar o muro do cemitério de preto. Então aquilo deu ao cemitério um ar ainda mais sombrio. Estava escuro, sabe? O cemitério sempre me causou medo. Estava bastante escuro. Mais ou menos umas 8h45 da noite, adentramos ao recinto do cemitério. Eu, sinceramente, já me senti desconfortável, mas, especialmente porque a Thalita havia dado ideia e ela era minha paixão, eu fingi: tudo bem, tá tudo legal. Fala a verdade, você tá com medo, né, Arlênio? Não, por mim, eu até durmo aqui. Eu não tenho medo. Era aquela ideia de você passar para a garota que você admira que você é corajoso, que você é o protetor da vida dela, ou que você poderia ser o protetor da vida dela. Eu também não queria que meus amigos pensassem que eu era um covarde. Então eu queria, no fundo, fazer bonito. À medida que mais para dentro do cemitério nós íamos entrando, a temperatura foi caindo, sabe? De repente eu comecei a sentir um vento frio que batia na minha pele
e me deixava assim todo arrepiado de frio mesmo. Eu não conseguia tirar a ideia da minha cabeça de que aquele não era um vento natural. Eu percebi que não era. Estranho. Já caminhávamos para o final do ano, normalmente a essa época faz calor, era mês de outubro, né? Aquela semana do Halloween, normalmente faz calor, mas eis que de repente começou a bater um frio, e não era um frio qualquer, era um frio que atingia minha coluna, ou sei lá, minhas entranhas, minha alma. Parece que vinha de dentro de mim, aquele frio não era natural. Foi o Danilo. O Danilo, ele era o mais velho da turma e, além de mais velho, ele era um líder mesmo e metido a ser o mais corajoso de todos ali. Ele se abaixou caminhando no cemitério, me pega um pedaço de osso que estava no chão do cemitério e ele jogou em mim e gritou ao mesmo tempo em que fez isso: "Segura, Arlênio!" Eu levei um susto, sabe? Eu já estava assustado com o vento frio. E de repente aquele osso, eu tentei segurar, mas o osso acabou caindo assim, diante de mim. E ele gritou: "Segura isso! Isso aí é seu batismo! Isso é o seu batismo, Arlênio! Você tem que guardar esse pedaço de osso com você por uma semana. Uma semana. Aí na semana que vem, você volta aqui com a gente e vai deixar o osso no mesmo lugar. Mas é seu batismo. Eu senti que eu tinha que jogar em você." Quando ele falou assim, eu senti de novo um arrepio. Não sabia explicar se pelo vento frio que havia dentro do cemitério ou se de repente só eu sentia aquele vento. Mas era um desafio que o Danilo fazia comigo. E a Thalita, aquela gata, aquela menina pela qual eu era apaixonado, estava me olhando. Eu engoli seco, com medo. Eu poderia ter dito não, 1000 vezes não. Mas diante da Thalita, para não fazer feio, eu aceitei o desafio. Afinal de contas, eu precisava provar para mim mesmo e, lógico, para ela, para eles, que eu era corajoso. Então eu teria que vencer o meu medo. Eu provaria aos meus amigos que eu era digno de estar andando com eles. E o Danilo, olha, ele podia ser corajoso, mas eu também o era. Se ele jogou o osso em mim, eu teria coragem para apanhar aquele osso e guardar comigo. Era um pedacinho de osso. Eu peguei o tal do osso e coloquei dentro do bolso da minha calça. Eu até sentia, na medida que eu passei a andar a partir dali, que aquele osso roçava a minha coxa, a minha perna. E isso, para ser muito honesto, me assustava. Na medida que nós andávamos no cemitério, aquele osso ia roçando a minha coxa. Mas, em compensação, eu comecei a ganhar olhares da Thalita, olhares de admiração. Então, a missão foi cumprida dentro do cemitério. Coisa de mais ou menos uns 40 minutos depois, nós saímos a pleno pulmões cantando as músicas daquela época. Vamos voltar pro bar do Rode, o bar do Rodinei. Eu gostei daquele fogo paulista. Vamos tomar mais um golinho daquela bebida. E, pelo jeito, fizemos assim um catado de moedas e notas. Dava para tomar pelo menos uma garrafa de cerveja com muitos copos americanos para divisão. Quando nós voltamos pro bar do Rode, a minha gata preferida, que era justamente a Thalita, ela olhou para mim e falou assim: "Arlênio,
Você teria aí algum dinheirinho? Eu queria tanto ouvir uma música no Jukebox. Eu queria tanto escutar. Eu sou fã incondicional daquela música Temple of Love, da banda britânica Sister of Mercy. Eu era fã não da banda, não da música. Eu era fã dela, da Thalita. Aí eu busquei lá no fundo do meu bolso a nota que eu tinha e dava para comprar uma ficha para o Jukebox. Opa, tá aqui, Thalita. Pode pegar a tua música e tocar. E a Thalita imediatamente fez aquilo. Me agradeceu, me dando um beijinho no rosto. Meu Deus, presente maior não poderia existir. E ela colocou para tocar a música no Jukebox. Só que nesse momento, a outra menina que estava conosco, que era a Margarete, ela começou a me olhar e olhava para mim e para a parede. Olhava para mim e para a parede. Num dado momento, ela se aproximou mais de mim e eu até me assustei. Que foi, Margarete? E ela disse assim: gozado, Arlênio. Eu tô vendo uma sombra colada à sua, Arlênio. Você percebeu isso? Nossa, de novo me bateu aquele arrepio. E quando eu olhei para minha sombra e para minha surpresa, ela tinha total razão. Existia uma sombra que surgia do nada, colada com a minha. Ou seja, eu estava produzindo duas sombras. Toda a turma ficou curiosa e também assustada, a própria Thalita. Assim como aconteceu com o Mauro, com o Paulo, com o Marcelo, com o Danilo, todo mundo ficou assombrado e assustado com isso. Afinal de contas, o que estava acontecendo? E todos tentavam entender. E aí eles foram se afastando de mim para descobrir se aquilo era um simples truque de luz ou, de repente, um efeito qualquer que fugira da nossa compreensão. Não. Infelizmente não era. Após todos eles se afastarem de mim, só existia refletida no chão a minha sombra e aquela outra que, olhando bem, parecia ser uma sombra de mulher. Começou a desenhar assim uma silhueta de mulher. Eu levantei da mesa em que eu estava, lá no bar do Rode, e eu fui caminhando em direção à praça. E aquela sombra, ela foi me acompanhando, parecia teimar em continuar comigo. E aquilo começou a me agoniar e a turma toda saiu lá do bar do Rode, deixou a música tocando no Jukebox e todo mundo veio atrás de mim. Só que quando eu entrei na praça, que eu passei com aquela sombra dupla, na verdade era a minha sombra e a sombra de uma mulher junto à minha, de repente a fonte da praça estava ligada com aquela água jorrando. A água parou de jorrar. Quando eu passei em frente à fonte, a água parou de jorrar. Na medida em que eu dei outros passos, conforme eu passava de frente àqueles pequenos postes da praça, eram postes assim, com um pouco mais de 1,80 m de altura, postes pequenos, baixos os postes, mas na medida que eu passava por eles, as luzes se apagavam. Na medida em que eu ficava rente ao poste, a luz do poste se apagava. Aí quando eu passava pelo poste, ela voltava a se acender. Só que todo mundo observava que quando eu passava em frente ao poste, a luz se apagava. Foi aí que, para meu desespero, eu senti a presença raivosa de uma mulher a meu lado. Era como que se eu escutasse algo que eu não conseguia compreender.
de uma mulher que resmungava, e ela resmungava com um certo nervosismo. Eu me assustei, me assustei ainda mais do que eu já estava assustado. E nessa hora eu senti duas mãos poderosas baterem assim em meus ombros. De rabo de olho eu tive um vislumbre do que seria uma mulher atrás de mim. Mas ao virar a cabeça não tinha ninguém. Eu só conseguia perceber alguém ali pelo canto dos olhos, o que me colocou em um giro quase incessante, eu tentando entender o que estava acontecendo atrás de mim. E eu comecei a me desesperar, a querer gritar. Foi quando o Danilo, aquele líder, o Danilo, ele disse para mim: vamos voltar pro cemitério. Arlene, vamos voltar pro cemitério. E eu acho que eu não escutei nem a terceira vez, porque ele continuou dizendo exatamente a mesma coisa. Desesperadamente eu corri em direção ao cemitério. Eu comecei a entender o que o Danilo estava sugerindo, que eu queria fazer também. Eu precisava devolver aquele pedaço de osso. Eu precisava de paz. Então, do jeito que eu vim correndo, eu ultrapassei e deixei o Danilo bem para trás. Eu entrei correndo sozinho no cemitério. E eu coloquei assim a mão no bolso. O osso estava no meu bolso. Mas quando eu peguei este osso desta vez, ele estava quente. Impressionantemente quente. Tirei o osso do meu bolso e exatamente no mesmo local, indicado inclusive pelo Danilo, porque eu já não enxergava mais direito exatamente o lugar. O Danilo disse: foi aqui, joga aqui. Eu fui e nem joguei, eu coloquei o osso no mesmo lugar. O osso estava quente, bastante quente. Coloquei o osso no lugar que ele for encontrado. E quando eu fiz isso, eu pude ver claramente a mulher parada, assim, à minha frente, a distância de uns 10 metros à minha frente. Ela estava de braços cruzados e me olhava. Foi nesse momento que eu percebi que a mulher sorria e fazia com a cabeça um afirmativo, como concordando com o que eu tivesse feito, ou seja, devolvido o osso ao seu devido lugar. E aí, eu fui saindo do cemitério, mas sempre de olho naquela mulher. O Danilo não chegou a ver a mulher, mas eu vi. E eu saí assim, fitando aquela mulher. E na medida em que eu caminhava, impressionante, ela ficava mais nítida. E eu pude ver que se tratava de uma mulher muito bonita mesmo, e jovem. Uma mulher que devia ter no máximo seus 30, 35 anos, no máximo. Até que eu ganhei a parte externa do cemitério, onde a turma me aguardava, porque desta feita entraram no cemitério apenas eu e o Danilo. O pessoal todo me olhava, assustado, e aí perguntaram: mas aonde você colocou o osso? Aí eu disse para todo mundo que eu tinha colocado no bolso. E quando eu puxei, sabe quando você puxa assim o bolso para fora da calça? Quando eu puxei, o bolso estava queimado. Havia um buraco naquele bolso e todo queimado. Todos ficamos abismados com o que aconteceu. Dali eu fui direto para minha casa, ainda acompanhado dos meus amigos, e lá eu conversei com a mamãe, com o papai, que são pessoas extremamente religiosas. Então nós resolvemos, através da mamãe e do papai, encomendar uma missa para aquela alma apenada daquele cemitério. Missas foram rezadas e eu não tive mais nenhum tipo de perturbação. Uns 2 anos depois, eu que já estava fazendo faculdade nessa época, acabei indo ao cemitério para o sepultamento
da avó de um dos meninos da minha turma, a avó do Mauro. E lá dentro eu me lembrei exatamente o lugar onde tudo aquilo havia acontecido. E eu estava com a minha turminha. Inclusive, havia me tornado oficialmente agora namorado da Thalita. Todos confirmaram. Foi Arlene, foi exatamente aqui. Aí eu olhei bem perto do lugar onde o Danilo pegou o osso. Havia, sim, uma sepultura. E nessa sepultura, era grande a sepultura, tinha umas 6 pessoas sepultadas ali. Pelo menos havia uma foto de umas 6 pessoas. E quando eu olhei, uma das fotos era de uma mulher. E aquele rosto eu jamais esqueceria na minha vida. Era exatamente o rosto da mulher que eu havia visto aquele dia dentro do cemitério. Teria sido, portanto, por dedução minha, um pedaço de osso dela. O nome eu jamais esquecerei, embora, por uma questão de respeito à família, eu não vá dizer aqui. Mas jamais esquecerei. E tampouco esquecerei a data do seu falecimento, que estava lá. Ela havia sido sepultada a 4 de julho de 1963. Santo Deus! Tanto tempo assim. Tanto tempo assim. A partir daí, foi que eu enfiei de vez na minha cabeça que com esse tipo de coisa não se brinca. Tem que haver sempre muito respeito, o máximo respeito sempre. Gostaria que ao final da minha história vocês enviassem os seus comentários.